No momento em que gravo este vídeo 61, me dou conta de que a doutrina espírita, mais do que uma resposta muito iluminada sobre questões que atormentam o cotidiano de todos nós, que nos enchem de dúvidas, mais do que uma resposta, é um método de análise, é uma forma de encarar determinados problemas que há muito tempo têm criado dúvidas na humanidade. E desse modo, quando falo em doutrina espírita explicada, esta série de vídeos, não é que necessariamente retirei o conteúdo de algum livro e expus de uma outra maneira, como se o livro não estivesse suficientemente claro. Não é isso. Na verdade, a doutrina espírita explicada busca analisar fenômenos, temas e assuntos à luz do entendimento da doutrina espírita como um todo. Por isso, no vídeo anterior, me referi à AIDS pela ótica da doutrina espírita. É evidente que pela deflagração da AIDS em 1980, a descoberta, digamos assim, nesse momento, Chico Xavier já havia publicado seus principais livros, Divaldo Franco da mesma forma, Kardec já havia desencarnado há mais de 100 e tantos anos, ou seja, a doutrina espírita explicada é a análise de fenômenos cotidianos, de toda ordem, de todo tipo, de todo grau, pela ótica iluminada dos ensinamentos espíritas. Portanto, quando toco nesse tema, o que fizemos em vida passada, vida entre aspas, porque a vida é uma só, as encarnações é que se sucedem. Quando toco neste tema, me dou conta de que não se trata de um estudo místico, não se trata de um estudo numerológico ou astrológico, não se trata também de algum tipo de adivinhação ou mesmo um novo método para se realizar algum tipo de regressão de memória. Não se trata disso. Se trata de uma análise muito ampla a respeito da pergunta 216 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga as entidades venerandas o seguinte conteúdo. Indaga Kardec, 216. Em suas novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? Os espíritos então respondem: isso pode dar-se, mas, melhorando-se, ele muda. Pode também acontecer que sua posição social venha a ser outra. Se de senhor passa a escravo, inteiramente diversos serão seus gostos e dificilmente o reconheceríeis. Sendo o espírito sempre o mesmo, nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos da posição que ocupe, até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter, porquanto, de orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e bondoso, se arrependeu. Percebemos uma inteligência tão profunda nesta mensagem que, em base dela, construo o vídeo atual. O que fizemos em encarnação passada? A questão parte primeiramente da constatação de que nada está a esmo sobre o destino do ser humano. A vida que vivemos, o que passamos na encarnação, as experiências que se nos deparam, as situações que reclamam nossa análise, nossa evolução, nossa luta, nossas conquistas, nossa encarnação não está desgovernada. A de ninguém. É natural que o nosso livre-arbítrio e a nossa posição individual perante os fatos seja importantíssima. Não podemos ser obrigados a evoluir. Não podemos ser obrigados a compreender
quaisquer verdades, nós temos o livre-arbítrio de decidir. E por ter o livre-arbítrio, temos a responsabilidade, portanto, dos nossos atos. Se o Criador, se a providência divina, se a espiritualidade nos obrigasse a agir bem, nenhum tipo de mérito teríamos por agir bem. É justamente o livre-arbítrio que permite que nós sejamos responsáveis pelas opções que temos. Mas, se não estamos desgovernados, se há uma ordem em tudo, se a lei de causa e efeito vai se operando em nossa encarnação desta ou daquela forma, então concluímos que tudo tem uma lógica, tudo faz sentido. Dentro da nossa encarnação faz sentido, mas ao mesmo tempo tantas coisas não compreendemos. Por que passo por isto? Por que passo por aquilo? Por que sofro uma dificuldade? Por que tenho um dissabor, uma derrota ou uma desilusão? Ou muitas vezes um prêmio, não compreendo o porquê. Aí vem a grande questão deste vídeo. O que fizemos, o que fomos e etc. em encarnação anterior. Se percebemos que a lei de causa e efeito se opera, então precisamos lançar um olhar para trás. Como fazer para descobrir o que fizemos em encarnação passada? Qual método seguir? Qual método seguir? A primeira constatação da lei de causa e efeito nos leva a crer e a perceber que há um esquecimento. Tem um vídeo, se não me falha a memória, o número 11, que fala sobre o esquecimento das encarnações anteriores. Por que esquecemos das encarnações anteriores? Porque a regra é não lembrarmos. É evidente que muitas pessoas lembram de alguns fatos, de alguns acontecimentos, mas a regra é não lembrarmos. Precisamos agir com liberdade. Precisamos ter um impulsionamento livre para a nossa evolução e não ficarmos cada vez mais acorrentados a desafetos passados, a enganos, a crimes, a equívocos passados. Mas não é tão simples assim. Há um vídeo meu somente sobre o porquê do esquecimento das encarnações passadas, que recomendo e peço a todos que o consultem e o assistam, que é complemento deste vídeo. Não entrarei nos profundos detalhes do porquê esquecemos das encarnações anteriores, porque, como acabei de falar, compete a outro vídeo já gravado anteriormente. Mas a primeira constatação é que a lei de causa e efeito existe, não estamos desgovernados. A segunda imediata constatação é que esquecemos. A terceira é que, se não há desgoverno, não há caos na encarnação e no destino, então nós esquecemos por uma razão muito clara, por uma razão muito nobre e muito justa, justamente provinda do Criador. Esta razão do esquecimento é uma razão que se aplica a inúmeros fatos, fatos da história. Não há certeza absoluta se o corpo de Jesus Cristo era tangível, físico, carnal, ou era uma materialização tangível, um corpo fluídico. Não sabemos quem Chico Xavier foi em encarnação anterior. Não sabemos se Allan Kardec reencarnou após a sua encarnação como Allan Kardec. Não sabemos aonde, nem como e nem se reencarnou. Não sabemos de uma série de coisas que não é por acaso que não sabemos. Da mesma maneira, não sabemos das encarnações anteriores exatamente do que fizemos, porque há razões para isso. Há razões plausíveis para isso. É a constatação que temos de imediato. Mas algumas coisas podemos saber. Aí vem o método que desenvolvo neste vídeo, de sabermos, o método para sabermos o que fizemos em encarnação anterior. É um método que é profundamente digno e profundamente coerente e justo, porque nos permite compreender o que fizemos em encarnação anterior a partir dos elementos que temos à nossa disposição.
É o conhecimento, entre aspas, do nosso passado, baseado em constatações desta encarnação com a finalidade de evolução do nosso espírito. É um conhecimento que serve à nossa evolução. É, portanto, profundamente justo e digno e louvável perante a espiritualidade, porque não se baseia em curiosidade vã, em curiosidade irresponsável, se baseia num anseio pelo desenvolvimento. A grande questão virá em seguida: como fazermos, enfim, para sabermos e descobrirmos o que fizemos em encarnação anterior? A questão que li, respondida pelos espíritos, indagada por Allan Kardec, a pergunta 216 do Livro dos Espíritos, desperta a noção clara de que a nossa encarnação anterior, as anteriores, por assim dizer, se refletem na encarnação presente. A nossa evolução é uma escada, uma escada ascendente, onde às vezes estacionamos num degrau, e em seguida tomamos fôlego e galgamos outro degrau, vamos ascendendo, mas é uma escada sempre ascendente. Há um vídeo em que explico por que o espírito não regride, ele sempre caminha para frente ou estaciona. Ele sempre, ao término de uma encarnação, ele sempre recobra mais do conhecimento universal que ele possuía anteriormente e retorna para o ponto onde se encontrava antes em termos de consciência. Passe ele por dificuldades ou não, mas ele sempre retoma o ponto onde se encontrava antes. Portanto, ele não regride deste ponto. Ele não desaprende o que aprendeu anteriormente. Ele sempre regride para aquele ponto. Às vezes evoluindo, às vezes estacionando. Porém, se percebemos que a nossa evolução é um degrau sempre ascendente, percebemos que nesta encarnação estamos melhores do que jamais estivemos. Nesta encarnação, estamos cometendo ou erros similares ou menos erros. Estamos ou corrigindo os nossos equívocos ou adquirindo outros equívocos, porém sempre mantendo o nível espiritual onde nos encontramos, daí para frente, nunca para trás. Mas percebemos que nunca estivemos tão bem em determinados aspectos, mesmo que estejamos ainda muito longe de uma evolução. Mas se hoje vemos o roubo e nos assusta e não temos vontade de roubar, muito provavelmente em encarnação anterior ou mesmo na outra, talvez tenhamos tido a tendência do roubo e talvez tenhamos roubado. A mesma coisa com outras atividades, outras condutas, outros delitos, outros equívocos, outros crimes. Nunca estivemos tão bem, porque o degrau é ascendente. Hoje não cometemos uma série de equívocos que já cometemos antes. Não cometemos hoje uma série de erros que já cometemos antes. Esse degrau evolutivo é perceptível e é aí que eu inicio o método deste vídeo, a partir de agora, realizando um tripé, um entendimento tripartido, tríplice, fazendo uma equação matemática a partir de 3 elementos. Primeiro, o meu destino, o que eu vivo. Não me refiro àqueles atos que eu penso e por um erro de cálculo eu cometo um erro e aquilo dá errado. Não, aquilo é minha responsabilidade imediata. Mas mesmo assim, eu ainda posso ter uma intuição da espiritualidade que me auxilie. Por isso que mesmo esses atos ainda fazem parte de uma linha de destino, de uma forma ou de outra. Mas a verdade, tenho o meu destino, situações que vivencio, doenças que adquiro de maneira imprevisível, situações
que me levam a escolher uma profissão. Automaticamente me identifico com aquela profissão. Tenho facilidade para determinadas áreas que se aparecem diante de mim e eu acabo realizando. O meu destino, as pessoas com quem encontro, os relacionamentos, as famílias que se deparam na minha existência, as pessoas que ficam ao meu cuidado, os acidentes, as grandes dores, etc. Uma série de situações que eu vivencio que eu poderia chamar de o meu destino. Esse é um ponto. É um dos 3 pontos. No outro lado, vejo a minha intuição pessoal, a minha inclinação pessoal, a minha tendência inata, a minha inclinação para determinadas condutas, para determinados atos. É aí que devemos realizar uma autoanálise muito honesta, muito séria. Pesquisar dentro de nós a raiz das nossas tendências. Qual é a tendência que eu tenho? Às vezes, certas pessoas passam de sabores, decepções e dizem: que chateação, que pessoa chata. Outras pessoas proferem impropérios que matariam fulano com tiros, com facadas. Pessoas que muitas vezes não cometem erros, mas dentro delas a inclinação para o erro é muito grande. Se elas pudessem, elas matariam. Se elas pudessem, elas roubariam. Mas elas não fazem, porque entendem que não deve ser feito. Mas existe uma inclinação, uma tendência pessoal. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é o ponto convergente no passado. Através de nosso destino, que é resultado basicamente da lei de causa e efeito, através das nossas tendências pessoais, nós podemos construir uma projeção para o passado, considerando evidentemente que podemos ter melhorado muito. No intervalo entre as encarnações, podemos ter aprendido muita coisa, estudado, observado, sofrido e naturalmente podemos ter melhorado muito. Mas se nós examinarmos as nossas tendências individuais, desejos pelo poder, desejos de promiscuidade sexual, desejo de ter 1 milhão de parceiros em um verdadeiro harém gigantesco, mas que não podemos ter, então nos resignamos. Tendências individuais para o roubo. Se ninguém estivesse vendo, eu pegaria aquela sacola com 10 mil reais e esconderia. Porque a pessoa também já roubou muitos outros, eu também a roubaria. Essas questões que estão dentro do profundo da inclinação de cada um no exame, que pode ser feito um exame individual, indicam a escada ascensional. Porque o que não fazemos hoje, mas que trazemos como tendência inata muito forte, provavelmente já o fizemos. E quando olhamos para o nosso destino e vemos uma consequência de um erro que provavelmente fizemos, traçamos a linha de causa e efeito, traçamos a linha causal e percebemos dentro de nós que eu faria, mas não fiz, mas provavelmente fiz, e por isso veja a consequência. Posso citar muito bem claramente um exemplo da lavra pessoal minha, já citado em outro vídeo. Numa ocasião, aos 14 anos, em que passei uma experiência no metrô, vinha com meu pai para ter uma aula de música e compramos os bilhetes de metrô, passamos naturalmente, tive a aula. Ao regressar, naquela época os bilhetes eram múltiplos e etc., passei o bilhete de meu e o de meu pai. Quando meu pai passou o bilhete dele, o bilhete regressou.
Não entendemos. Compramos um duplo, ida e volta. Duas, ida e volta. 2 bilhetes de ida e volta. Por que o bilhete regressou? Olhamos e era de 12 viagens. Meu pai não compreendeu porque havia pago por 2 duplos. Só que um deles veio por engano como 12 viagens. Meu pai comemorou, eu comemorei. Rimos muito, ficamos contentes por um prêmio. Mas o meu pai em seguida começou a refletir e disse assim: eu voltarei lá e eu devolverei. Eu falei para ele: mas você é um idiota? Você vai fazer isso? Você vai perder? Você vai devolver o que você ganhou de presente? Isso é ridículo. Meu pai disse: não, vou devolver porque quem pagará por esse presente, entre aspas, nosso, é a moça trocadora, a moça que está lá no caixa trabalhando. Ela pagará do bolso dela. Eu disse para ele: mas você é um idiota, você não deve fazer isso. Ele disse: eu vou lá. Quando meu pai chegou, havia simplesmente um funcionário, que era o fiscal, que estava naquele momento dando uma bronca na funcionária, perguntando onde estava aquele dinheiro que deveria estar ali, pois saiu um bilhete de 12 viagens e entrou o valor de 2 viagens. Onde estaria o valor das 10 viagens, uma vez que o bilhete não estava ali? Meu pai naquele momento chegou, apresentou, esclareceu a dúvida e o fiscal olhou para meu pai e disse: você deve comprar esse bilhete. E o meu pai respondeu: mas eu não tenho interesse em 12 viagens, eu só queria 2, eu só queria ir e voltar, o engano foi dela. E o fiscal então redarguiu: mas senhor, o que vou fazer com um bilhete de 10 viagens? Não posso vendê-lo, só vendo 2 ou 12. Um bilhete de 10 viagens é inútil para mim. Meu pai, consciente da situação, comprou então e restituiu o que faltava de pagamento para completar o bilhete de 12 viagens. Eu, adolescente, zombei, falei impropérios e disse ao meu pai: viu o que você fez? Você ainda teve que pagar. Recriminei muito meu pai. O que mostra que a minha inclinação, a minha tendência inata que eu trazia, não daquela encarnação, pois ainda era muito jovem, eu trazia de uma herança passada, de uma conduta passada, de uma encarnação passada. Eu trazia aquela noção do certo e o errado deturpada. Eu não me preocupava nem um pouco na ocasião com o prejuízo que aquela funcionária teria, com os gastos que ela teria que ter, que teria certamente que perder o dia de trabalho dela, por conta, o dia de trabalho, ou aproximadamente, por conta daquela situação. Eu não me preocupava com a funcionária. Problema dela. 15 anos depois, ao realizar uma operação, um negócio, tomei todas as precauções possíveis, mas terminei nas mãos de um estelionatário que levou-me 20 mil reais. Sendo que o estelionatário não pôde ser denunciado, era filho de policiais, e simplesmente não só perdi um dinheiro, mas fiquei devendo também ao banco por conta de um empréstimo que eu havia feito. A grande questão disso foi que me vi obrigado, após um determinado tempo, a superar aquele problema, assimilá-lo e esquecê-lo. A circunstância não permitia maiores elucidações e maiores providências. O paralelo que traço claramente através do meu próprio exemplo pessoal se adapta a tudo e é um método muito eficiente que cada um de nós pode examinar. Porque vejamos, aos 14 anos ficou clara a minha tendência de prejudicar o próximo, tendência que eu trazia de encarnação anterior, onde certamente em encarnação anterior eu causei o prejuízo no próximo. Então nesta encarnação, o que ocorreu anos e anos depois foi exatamente a quitação deste débito que eu trazia de encarnação anterior. Como posso perceber que eu trazia este débito? Pela minha inclinação pessoal, pela minha tendência pessoal,
pelo que eu faria na ocasião se pudesse fazer. Não que eu tenha feito nesta encarnação, mas a minha tendência é o indicativo do que já fiz anteriormente. Quando Kardec disse, pode ser que a posição social venha a ser outra, pode ser que o espírito tenha melhorado, mas sempre poderemos examinar no profundo de nós e descobrir lá no fundo algo que ainda sobre de tendência. É claro que muitos terão melhorado a tal ponto que não conseguirão reconhecer, mas muitos de nós trarão ainda dentro de si uma pequena centelha ainda de inclinações de orgulho exacerbado, de egoísmo, muitas vezes vícios de caráter que trazemos, que às vezes por uma questão de pudor, por uma questão de evolução mesmo nossa, não chegamos a materializar em condutas contra o semelhante. Às vezes a pessoa traz um egoísmo muito grande, mas às vezes num determinado momento que se apresenta uma situação, ele ajuda o próximo, ele vai lá, ele ajuda. Mas ele consegue detectar essa raiz de egoísmo que ele traz dentro de si, enraizada, superada provavelmente nesse exemplo, mas ele traz aquilo dentro dele. Esse paralelo é um paralelo absolutamente maravilhoso de exame que fazemos de nós mesmos, quando percebemos o exagero das nossas explosões de ódio, o exagero das nossas explosões de personalismo, de egoísmo, o exagero de todo tipo de manifestação que às vezes não se concretiza em atos. Mas nós vemos claramente que é um defeito profundo nosso que nós estamos terminando de superar. Muitas vezes ainda em superação, muitas vezes quase superado, mas podemos detectar dentro de nós. E este é um ramo de análise muito grande, muito grande, muito grande, porque frequentemente percebemos isto em inúmeras situações de vida. Muitas vezes trazemos um desejo de promiscuidade sexual imenso, mas não realizamos. No entanto, nossa vida, às vezes, afetiva ou sexual, padece de determinados problemas, como se nós tivéssemos feito, mas não fizemos. Não fizemos nesta encarnação. Mas a inclinação, a personalidade que trazemos conosco, não é de hoje. Ninguém constrói seu temperamento, sua inclinação nesta encarnação. A inclinação mais profunda, o temperamento mais profundo, o caráter mais intrínseco de cada um é herança de encarnações anteriores. Portanto, são as encarnações anteriores que nos mostram a escada ascendente. Quando vejo algo de valor e penso, se ninguém estivesse olhando eu roubaria, mas não vou fazer isso porque é errado, esta inclinação explica muitas vezes um infortúnio ou um roubo que sofremos lá na frente, porque percebemos que a nossa inclinação indica que hoje estamos num degrau ascendente, mas o degrau do passado, que era lá embaixo, era lá no passado que nós estávamos roubando, às vezes era no passado que estávamos caluniando profundamente nosso semelhante, era no passado que estávamos cometendo erros que hoje não mais cometemos, mas trazemos a sombra, a inclinação, como se fosse a última fumaça do equívoco, que muitas vezes foi superado. É natural que os erros desta encarnação, que nós sabemos detectar claramente na nossa história de vida atual, cometi um erro aos 20 anos, estou padecendo aos 30, ou estou padecendo aos 40, ou aos 50, mas nós detectamos, nós temos essa facilidade muitas vezes, enorme, de detectar nos outros a causa e efeito. É perfeita em nossa mente a causa e efeito na vida do próximo.
o meu vizinho está passando aquilo porque ele fez aquilo outro. Veja só como é perfeito. Mas temos dificuldade em detectar a causa e efeito quando é em nós mesmos. É um exercício maravilhoso que a doutrina espírita nos convida a fazer. Nos convida, nos chama. Faça esse exercício que é bom para você. Observe como na sua encarnação você consegue claramente quitar um débito semana que vem que você adquire esta semana. Quando é maior, muitas vezes você quita década que vem que você acumulou nesta década. Quando é maior, você às vezes leva uma encarnação inteira para se defrontar com as consequências dos seus atos. Mas eu pergunto, se os menores equívocos sofrem a lei de causa e efeito, por que os maiores que ultrapassam numa curvatura mais longa, ultrapassam o limite de uma encarnação? Por que nós não seríamos compelidos a repará-los em encarnação posterior? É claro que nós somos compelidos e convidados a quitar os nossos débitos, a reparar os nossos crimes, os nossos erros, as nossas lesões aos semelhantes, ao meio ambiente, às pessoas, às instituições, às famílias, aos relacionamentos. Somos convidados em encarnação posterior, quando a curvatura do nosso equívoco é como o arco-íris, que vai de uma ponta a outra. Quando a nossa encarnação é interrompida, no momento que deve ser interrompida, no meio da curvatura, a consequência se prolonga para outra encarnação. Mas ninguém fica a salvo das consequências de seus atos. Deus não recompensa nem castiga. Deus apenas permite que nós reparemos os nossos equívocos, sofrendo as consequências naturais dos nossos atos, que são consequências minoradas pelas condutas de amor, de caridade, de bondade, pelo bem que fazemos. O bem que fazemos vai suprimindo as consequências. Não disse o Cristo? O amor cobre a multidão de pecados? Ele disse, não eu. O amor cobre a multidão de pecados. Mas o amor, não a falsidade, não a hipocrisia, não a conduta medida, não a conduta falseada, equivocada. Portanto, esta projeção que fazemos para descobrir o que fizemos em encarnação anterior ou anteriores é um exercício que a doutrina espírita convida todos nós a fazermos. Percebermos que os nossos equívocos se projetam em nossas inclinações muitas vezes. E que se hoje estamos num degrau maior, ontem e anteontem estivemos em degraus menores. Se hoje tenho a tendência para o roubo, mas não roubo, se hoje tenho a tendência para o assassínio e o ódio, mas não assassino ninguém, é provável que anteriormente eu tenha cometido isso. É provável, é natural que não seja uma regra matemática. Mas ainda assim, a beleza suprema da doutrina espírita nos convida a examinar estes elementos e extrair destes elementos aquilo que eles têm de útil. A pergunta: posso conquistar e construir na minha encarnação presente algo de útil com esta análise? Mas é claro que sim. É claro que analisando a minha inclinação individual, percebendo a minha tendência, o meu caráter, a minha personalidade, meus pensamentos ocultos, as minhas vontades não realizadas, analisando isto e percebendo que o meu destino muitas vezes é o espelho desta personalidade minha, faço uma projeção para o passado. Hoje estou espelhando o que fiz ontem. E o que fiz ontem é a consequência do que estou vivenciando hoje. Portanto, este indicativo tem a única função de nos convidar a corrigir nossos defeitos de caráter, a melhorar nossa conduta, a nos tornarmos mais caridosos, mais benevolentes, mais tolerantes, perdoar mais,
auxiliar mais, estender a mão para o nosso semelhante, ser mais gentil, ser mais amigo. Nos convida a doutrina espírita para uma autorreforma, para que as nossas inclinações sejam melhoradas, porque elas vão gerar condutas melhores, cujas consequências no futuro serão melhores ainda. E dessa maneira nós iremos revertendo pouco a pouco as consequências dos nossos atos. E percebendo que a lei de causa e efeito é lei divina, é lei da natureza. A reencarnação é uma lei da natureza. Não concordo com a reencarnação, não importa. A reencarnação é uma lei da natureza para todos. Para todos. O Deus é Deus para todos, para os ateus e para os agnósticos. É para todos, é Deus para todos. A reencarnação irá se operar como uma consequência natural da evolução do espírito. Porque tudo no universo evolui. A matéria evolui, os planetas evoluem, os sistemas solares, as galáxias evoluem em bilhões e bilhões de séculos, tudo evolui. A matéria evolui a partir do próprio átomo, que se move microscopicamente, mesmo na matéria sólida, que a olho nu nos parece parada. Na verdade não está. Portanto, tudo é movimento, tudo é evolução. O nosso espírito também deve evoluir. E para isso se serve ele de várias roupagens carnais. E o mecanismo da espiritualidade é fabuloso, porque através da lei de causa e efeito, através da lei automática de causa e efeito que vai se operando, através do auxílio dos benfeitores espirituais para casos que necessitam, através de toda essa relação, nós em nossa encarnação vamos nos encontrando com as pessoas com quem temos débitos a resgatar, vamos aprendendo de pessoas que têm algo a nos ensinar, vamos conquistando cultura, vamos conquistando aprendizado, vamos estudando, vamos procurando purgar equívocos, conciliarmos-nos com desafetos do passado, vamos trabalhando atividades profissionais, artísticas, científicas, literárias, de todo gênero, braçais, de toda espécie, justamente para a completude da evolução do espírito. Vamos nos encontrando com as pessoas que vão se atraindo e vão compartilhando conosco experiências continuadas de outras anteriores que não foram completas. Toda essa miscelânea de encontros e desencontros que vão propiciando a evolução do espírito são concatenadas pela lei de causa e efeito, pela lei de reencarnação. A tarefa que ficou incompleta hoje é completada amanhã. O trabalho que ficou faltando hoje é completado em encarnação posterior. O equívoco e o crime que granjeamos nesta encarnação, encarnação posterior, conquistamos direito a repará-lo. As pessoas que nos serviram de maneira braçal e de maneira humilhante em encarnação posterior, optamos por uma vida de serviço a estas pessoas. Vamos nesta grande miscelânea de espíritos reencarnando, de destinos se encontrando, vamos purgando nossos erros e evoluindo espiritualmente. E é exatamente na nossa inclinação e no nosso destino que traçamos um paralelo para descobrir qual foi a atividade profissional que tivemos em encarnação anterior, porque trazemos as inclinações. Quando falo inclinações, não me refiro somente aos equívocos. Me refiro também às inclinações artísticas, aos pendores intelectuais, às nossas índoles para soluções do direito, para soluções da medicina, para soluções da psicologia, a paciência com determinados assuntos, a impaciência com outros assuntos, a inclinação que temos para tocar o instrumento musical, para fazer cálculos,
a facilidade que temos para determinado tipo de assunto, são indicativos de memórias que trazemos dentro de nós, acumuladas naturalmente no espírito e impregnadas em nosso perispírito, que trazemos muitas vezes de uma maneira tão latente que a encarnação funciona como um mecanismo de lembrança. Lembramos muitas coisas e as facilidades se apresentam para nós e começamos a raciocinar. Tenho esta facilidade muito grande, talvez tenha feito um mau uso dela, porque vejo que esta facilidade não me granjeia grandes lucros. Esta facilidade me convida a um trabalho mais árduo, a um trabalho mais difícil. Muitas vezes não tenho facilidades no meu destino com essa facilidade, seja a facilidade de tocar um instrumento, seja a facilidade de estudar alguma coisa, seja a facilidade de lidar com o ser humano, de lidar com o público. Não vejo, às vezes, facilidade na minha vida, porque eu provavelmente abusei desta faculdade no passado, conspurquei, maculei, sujei esta facilidade que eu tinha e eu agora preciso trabalhar nela valorizando-a. Portanto, é importante esta conexão entre as encarnações anteriores, a nossa inclinação, nosso caráter em todos os aspectos e as situações de vida, as facilidades, as oportunidades, as glórias, as conquistas, as derrotas, as decepções, sejam amorosas, sejam profissionais, sejam financeiras, sejam sociais, sejam psicológicas. O nosso destino é o espelho do passado e a nossa inclinação é também o espelho do passado. E essa conexão nos faz entender o passado. Mais importante, a doutrina espírita em momento algum convida a nós para a estagnação, para aceitarmos tudo aquilo que nos vem de braços cruzados. Jamais! A doutrina espírita não convida nós a uma resignação diante dos infortúnios, a nenhum tipo de resignação diante dos fracassos e das derrotas, sejam espirituais, sejam físicas, sejam morais, sejam afetivas, sejam financeiras ou profissionais ou sociais ou psicológicas. Não! A doutrina espírita, principalmente, quer nos fazer entender a conexão causal para nos dizer: agora que você entende o porquê, agora que você consegue localizar honestamente dentro de você as causas do que você provavelmente fez, que se espelham em sua encarnação, agora você tem a explicação e o mecanismo de melhora individual para construir um futuro melhor. Você passa por dificuldades financeiras, pode haver uma explicação com as suas tendências muito fortes para valorizar o bem material, a detrimento de tudo. Muitas vezes é indicação de que você fez mau uso dos bens materiais, da riqueza, da fortuna ou da prosperidade no passado. E nesta encarnação você vem em dificuldade, mas não é para resignação. Esse é um ponto fundamental que a doutrina espírita nos traz, passível de tranquila análise, de exame criterioso. Não quer a doutrina espírita que nós fiquemos resignados diante das dificuldades. O fato de explicarmos, por uma lei de causa e efeito, um infortúnio, ou uma derrota, ou algum problema, não quer dizer que tenhamos que aplaudi-lo e nos resignarmos com ele, mas sim procurar a partir dele construir uma evolução, um aprendizado, um ensinamento e um motivo para trabalhar naquilo e crescer. Se tenho dificuldades financeiras e percebo em mim uma inclinação muito grande para a valorização dos bens materiais, posso traçar um paralelo com o passado, mas posso, com certeza, utilizar da minha situação atual para estudar mais, para me aprimorar mais, para me dedicar mais, porque o caminho é ascensional.
O caminho não é olhar para a dificuldade financeira e dizer, pois é a consequência do que eu fiz. Não, pode ser a consequência, mas cabe a mim agora mudar o meu padrão individual de conduta, a minha inclinação individual, aprender o valor correto que os bens materiais têm como instrumentos de evolução do espírito e não como objetivos em si mesmos. Porque os bens materiais vão passar com a nossa desencarnação, ficarão para os herdeiros, para muitos daqueles que falam mal atualmente de nós. Então, sabendo o valor das coisas, utilizá-las para o crescimento espiritual. A partir daí, trabalhar para uma cultura mais elevada, para um aprendizado mais elevado, para um concurso, para o desenvolvimento, para conquistar um degrau de conforto nesta encarnação financeiro para poder realizar o que devemos realizar, para sair daquela necessidade e galgar condições para uma vida mais útil ao semelhante. Para ler mais, para aprender mais, para sair da materialidade excessiva, da prisão excessiva da matéria e dos vícios. Não é a doutrina espírita uma doutrina de resignação, é uma doutrina de explicação. Entendeu por quê? Agora, arregace as mangas e trabalhe para a sua evolução espiritual e, naturalmente, a sua evolução moral, a sua caridade e o trabalho que irá engrandecer as suas condições financeiras, as suas condições de vida, seus relacionamentos. Trabalhe com amor, atue com amor. Você não tem ninguém na sua vida? Trabalhe com amor, atue com amor, doe-se com amor em prol do que você puder. E o amor a qualquer momento chegará como consequência dos seus atos. Chegará como consequência dos seus atos, dependendo naturalmente do que cada um deva passar para a quitação de seus débitos. É por isso que nós, quando tentamos tudo e não conseguimos, temos que continuar tentando, mas temos que compreender que se até aquele momento não conseguimos vencer no que desejávamos, é porque até aquele momento não conseguimos ainda quitar os débitos e não conseguimos ainda passar totalmente pelas consequências dos nossos atos anteriores. Ou ainda temos mais a trabalhar, ainda temos mais a superar, ainda temos um exemplo maior a passar aos nossos semelhantes, mas de qualquer maneira, ainda precisamos conquistar mais um merecimento e mais um trabalho, porque a qualquer momento, se assim for para o nosso bem espiritual, vamos terminar o ciclo e aquela maré de dificuldades irá passar e conseguiremos o que pretendemos para a nossa tranquilidade, para o nosso conforto, para a nossa realização. A doutrina espírita, portanto, nos convida ao trabalho no amor, no bem, na justiça, na caridade, para que com amor possamos, num determinado momento, atingir o final do ciclo de quitação dos débitos e então galgarmos uma posição melhor. Portanto, a finalidade deste método, o método de autoanálise, é naturalmente uma tarefa a ser feita com muita honestidade. Cada um de nós deverá olhar com muita honestidade para dentro de si e perceber: procuro não ser invejoso, mas ainda sou um pouco. Procuro não ser egoísta, mas ainda tem alguma coisa dentro de mim. Procuro não ser ganancioso, mas ainda tenho alguma coisa dentro de mim. Não procuro materializar na minha vida nada disso, mas ainda tenho dentro de mim. Esse ainda tenho dentro de mim explica o que eu fiz e explica o que eu passo. Essa lei de causa e efeito, este ciclo circular, é a autoanálise honesta. Aquele que olhar para o espelho e disser: não, mas eu sou muito bom, eu não tenho defeito nenhum, certamente não irá aproveitar desse método. Esse método é para aqueles que olham com honestidade, para aqueles que se recriminam com honestidade, para não somente a recriminação, mas para a partir dela conquistar uma transformação individual e uma melhora e uma conquista. Portanto, o método, uma vez que a pergunta 216 mostra uma analogia entre as encarnações, o método pode não ser perfeito
no sentido de que, frequentemente, já não trazemos mais nenhuma inclinação de algum equívoco que cometemos anteriormente, porque já superamos dentro de nós completamente. Existem casos assim, onde já não temos mais nada com aquele vício de caráter. Já superamos. Estamos sofrendo as consequências, mas já não sentimos nada dentro de nós que nos indique. Existe esse caso. Mas, mesmo que esse método não seja 100% perfeito para designar e para nos indicar o que fizemos em encarnação anterior, ele é 100% útil. Ele é 100% benéfico. Porque uma vez que localizamos nossas inclinações ruins, percebemos que elas são a ponta do iceberg do que já fizemos. Hoje estamos melhores, mas anteriormente não. Então isso nos ajuda a melhorar. Portanto, é um método não 100% eficiente para nos indicar o que fizemos, mas é 100% útil. E é por isso que ele não se mistura com regressão de memória para encarnações anteriores, não se mistura com métodos de psicologia, de psicoterapia, não se mistura com nenhum tipo de vidência, tarô, numerologia, misticismo. Não! É uma análise que qualquer um de nós pode fazer. No íntimo de cada um de nós, descobrir lá no fundo aquela raiz que ainda ficou do passado, para traçar um paralelo. E assim, podemos olhar para o nosso destino com um olhar muito mais tranquilo. Nesse momento já não temos mais decepção com o nosso destino, já não temos mais repugnância com o nosso destino, porque entendemos de onde ele vem e sabemos que ele é um convite para a evolução, é um convite para o crescimento, é uma chamada para uma transformação individual e um crescimento. Essa é a função. Já não há mais nada em nossa vida que nos desagrade. As piores situações, nós iremos detectar nelas uma lei de causa e efeito. Detectaremos nela algo que provém de construção anterior. Então não teremos mais o sofrimento, não existirá mais nenhum tipo de suicídio, não há razão mais para isso, não existirá mais a decepção, existirá sim o otimismo racional, o otimismo concreto que compreende esse fenômeno de lei de causa e efeito, compreende as causas e efeitos, percebe que isso é absolutamente justo e natural e percebe a necessidade de reforma e de evolução para o futuro, sempre para o futuro, trabalhando para um futuro melhor. Essa é a função da doutrina espírita, nos auxiliar para a construção de um futuro melhor, não em bases de misticismo, não em bases de dogmas, não em bases de sectarismos religiosos, de ideias petrificadas, de ideias fanáticas massivas ou descrentes, nada disso. É um convite para a evolução baseado na razão, no convite à inteligência, à observação. Perceba como isto é óbvio e perceba como o seu caminho evolutivo é óbvio. Comece-o agora, porque começá-lo mais adiante vai te granjear ainda mais tempo para corrigir, ainda mais tempo para sofrer. Comece agora a autotransformação. Comece agora a olhar com os olhos do otimismo concreto, do otimismo racional, do otimismo que não se baseia em autoajuda, não se baseia em mantras de repetição. Serei otimista, serei otimista, serei otimista 500 milhões de vezes. Não, seja otimista, porque este é o correto dos fatos. Os fatos são assim, não é o que eu quero, eles são o que são. A reencarnação é o que é, não é o que eu gostaria ou o que eu pensaria que poderia ser. Ela é o que é e o destino é o que é. Desse modo, o método para descobrirmos o que fizemos em encarnação anterior, muitas vezes o que fomos, é um indicativo muito claro para aquele que possa examinar com tranquilidade e perceber as situações na vida que ofendem ao seu orgulho, que ofendem ao seu egoísmo, que colidem frontalmente com determinados vícios de caráter,
que a pessoa tem, enfim. Aquilo que não provém de encarnação presente, provém da anterior. Essa é a consequência final que temos a respeito desses fenômenos. Agradeço imensamente a atenção de todos. Fiquem com Deus. Deus os ilumine a todos os meus amigos. Forte abraço e muito obrigado pela atenção.